Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero, neste dia, refletir com vocês num texto bíblico que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias por conta de algumas situações que nós temos passado, temos sobrevivido, temos tido o desprazer de ter que enfrentar com relação à obra de Deus, à casa de Deus, os membros da igreja, né? E esses dias meditando no capítulo 3 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 5, quando Timóteo chama a atenção quando Paulo chama a atenção de Timóteo a respeito das coisas que estavam acontecendo já naquele tempo com relação a alguns membros da igreja, com relação a algumas pessoas que traziam dessabores, traziam desprazer, descontentamento, tribulação, angústia, aflição na alma do apóstolo, ou para a alma do apóstolo. E Paulo diz ao Timóteo o seguinte: sabes tu, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em que muitos não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão fábulas e tantas coisas, né? E Paulo traz uma série de acontecimentos que sobreviriam nos últimos dias relacionado com esse tipo de pessoas que estão conosco, que estão no nosso meio, cultuam a Deus conosco, vêm para a nossa igreja, alguns aceitam Jesus na nossa igreja, outros já são velhos membros, outros recém-chegados, mas os problemas, eles se repetem, as angústias se repetem, as situações se repetem. Por quê? Porque a maioria das pessoas, desde o tempo de Paulo, elas não querem se adequar às normas, não querem se adequar às doutrinas, aos ensinamentos bíblicos e, sobretudo, da igreja local, da igreja das quais elas vêm fazer parte da membresia. E essas pessoas são pessoas egoístas, pessoas problemáticas, pessoas cheias de traumas, cheias de complexos, pessoas com falso conceito de santidades, aqueles que nós chamamos dos santarrões, pessoas que querem realmente uma igreja que se adeque a elas, querem uma igreja realmente que façam parte do seu ego, do seu egocentrismo, façam parte daquilo que elas pensam, daquilo que elas querem, pessoas que querem uma igreja que realmente se sujeita aos seus caprichos, mas elas não querem se sujeitar aos ensinamentos da palavra de Deus, não querem se sujeitar à igreja local, senão que elas querem simplesmente uma igreja que se adapte aos seus desejos, aos seus costumes, ao seu ego, à sua vontade, ou seja, uma igreja que se encaixe no seu padrão de moralidade, de pensamento, no seu padrão de comportamento e que faça o que elas querem. Porque se não fizer o que elas querem, essa igreja não presta, essa igreja não serve, essa igreja não tem doutrina, essa igreja é ruim, essa igreja, infelizmente, não se encaixa no seu perfil, porque a igreja que elas estão buscando, quem sabe, seja uma igreja perfeita, uma igreja com um nível de santidade elevadíssimo, até porque elas se julgam santas demais para se ver neste meio. A igreja que elas querem é uma igreja que tenha aquilo que satisfaz o desejo do seu coração. Mas a igreja de Cristo, ela é bem diferente disso. A igreja de Cristo, ela é uma igreja sofredora, uma igreja cheia de conflitos, uma igreja cheia de provações, uma igreja onde as pessoas chegam e elas precisam ser transformadas pelo poder regenerador, transformador da palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que entende, uma igreja que tolera e uma igreja que, sobretudo,
procura viver os padrões da palavra de Deus. Agora sim, veja bem, apesar de tudo isso, a igreja de Cristo, ela não pode ser uma igreja bagunçada. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja com padrões, uma igreja com normas, uma igreja com doutrina, uma igreja com, sobretudo, conhecimento bíblico, e uma igreja que se molda aos padrões da palavra de Deus. E isso, para que isso aconteça, nós precisamos viver em uma igreja com harmonia, sobretudo viver dentro de uma igreja em paz, em comunhão. Porém, não podemos tolerar todas as coisas. E tampouco as pessoas podem chegar ontem e amanhã e já estarem exercendo algum tipo de atividade na igreja. Não. Isso se chama normas, isso se chama doutrinas, isso se chama base, isso se chama alicerce, isso se chama, sobretudo, cuidado com a obra de Deus. Mas tem pessoas que elas têm uma facilidade a se pegar a outras pessoas, a formar grupos. Tem pessoas que um cidadão chega hoje, uma pessoa chega amanhã, uma missionária chega ontem, e amanhã, na concepção dela, já tem que estar em cima do púlpito, já tem que estar trabalhando, já tem que estar tendo atividades. E se o pastor da igreja não submeter ao seu capricho, ou não fizer o que ela acha correto, acha certo, acha que deve ser da maneira dela, esse pastor não presta, esta igreja não serve, esta igreja não tem amor, esta igreja ela é muito radical, o pastor dessa igreja é radical, o pastor é muito complicado. Por quê? Porque, infelizmente, a igreja tem que se adequar aos moldes desta pessoa. Tem que fazer o que ela quer, porque se ela não fizer o que ela quer, ela vai embora, ela abandona a igreja, ela muda de igreja, ela acha uma igreja onde ela pode, quem sabe, mandar e fazer o que ela quer. Mas as coisas não funcionam desta maneira. A Bíblia diz: fazer tudo com ordem e decência. A Bíblia diz que é para nós tomarmos certos cuidados com a grei de Deus, com a lavoura de Deus. A Bíblia, Paulo vai dizer que muitos virão e vão trazer problemas seríssimos para a obra de Deus. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado com Alexandre, tenha cuidado com Demas, tenha cuidado com alguns que se desviaram da verdade e têm me causado muitos males. Deus lhes pague. E você, Timóteo, afasta-te dos tais. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm facilidade a se unir com pessoas rebeldes, pessoas problemáticas, pessoas com desvio de caráter, pessoas de dupla personalidade, pessoas que apoiam e aprovam todo tipo de práticas dentro da casa de Deus. Tem pessoas que têm facilidade em fazer grupos, se unir a essas pessoas, tecer comentários, murmurar, criticar, difamar, quer seja o líder da igreja, quer seja os obreiros da igreja, quer seja as normas da igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso é típico dos dias atuais. Isso é típico dos dias difíceis que Paulo falou a Timóteo. Isso é típico dos dias trabalhosos que Paulo disse a Timóteo. Mas nós não vamos nos render aos caprichos alheios. E nós não vamos nos dobrar à vontade daqueles que acham que estão certas e nós estamos errados. Nós seguiremos trabalhando com uma visão cristocêntrica, e aqueles que chegam, se tem um chamado de Deus, se tem coração na obra de Deus, vão entender a nossa visão e vão esperar o seu tempo, e no tempo devido, sim, serão honradas, abençoadas, e também terão a oportunidade para trabalhar na casa de Deus com toda a liberdade. Isso se chama cuidado, normas. Isso se chama, sobretudo, zelo com a casa de Deus, com o rebanho de Deus, com as ovelhas de Deus. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Nós precisamos atentar mais para as coisas de Deus. E, sobretudo, entender uma coisa, que na casa de Deus tem lugar para todos, tem trabalho para todos, tem serviço para todos. Na casa de Deus há muito o que fazer,
Porém, a Bíblia diz, ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Nós precisamos ter certos cuidados. Para quê? Para que não soframos dissensões, divisões, rebeliões e, sobretudo, um mau cheiro no rebanho de Deus, no meio da igreja de Deus, no meio do corpo de Cristo, por aqueles que vêm contaminados com as podridões deste mundo, com as coisas deste mundo. Aqueles que vêm dessas igrejas de porta de esquina, aqueles que receberam uma consagração em qualquer lugar e já se fazem pastores e chegam e acham que a gente tem que simplesmente engolir tudo isso e aceitar as coisas como elas são, porque Deus é a obra de Deus. Não, exatamente porque a obra de Deus nós precisamos ter zelo, cuidado e, sobretudo, discernimento para não sofrermos divisões, rebeliões, retaliações e ter que chorar lágrimas de sangue. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos cubra no sangue do seu Filho Jesus Cristo e que nós possamos ter certo cuidado e zelo com a obra de Deus. E aqueles que acham que nós somos duros demais, severos demais, eu tenho uma palavra muito simples para vocês. Tem um monte de igrejas por aí, de portas largas, que aceita tudo e que as pessoas podem chegar e já começar a trabalhar, venham de onde vier, sejam quem forem e, acima de tudo, tenham os costumes que tiverem, mas nós não. Nós somos a lavoura de Deus, jardim de Deus, casa de Deus, e nós não nos curvaremos ao Demas, ao Alexandre Latueiro e aqueles que querem vir e achar que podem fazer o que querem na casa de Deus. Até porque nós temos uma história, nós temos uma trajetória, nós temos uma vida a zelar, temos um cuidado com as coisas de Deus. Portanto, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que Deus nos cubra no sangue do seu Filho Jesus Cristo, para que esse tipo de coisa não venham trazer prejuízos para a obra e a casa de Deus. Meu abraço, Deus abençoe você, tua casa, tua família, teu ministério, teu chamado, e que Deus te recompense por aquilo que você está fazendo pela obra de Deus. Pastor Wilson Nascimento, Igreja Ágape, Santo Coloma de Gramanet, Barcelona. Fica com Deus.